Olá, eu sou Juliana Cardoso, psicóloga e neuropsicóloga, e seja muito bem-vindo ao meu canal e o seu canal. Esse é o nosso cantinho para falar sobre saúde mental de forma descomplicada. É isso mesmo, a partir de agora vamos receber psicólogos, médicos, profissionais da área de saúde de forma geral para te ajudar a entender um pouco mais sobre de como a nossa mente funciona e como a gente pode ter a ajuda dela em prol da nossa saúde. Espero que você goste. Compartilha, curte, ativa o sininho e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje, para inaugurar esse quadro Conversando com Juliana, eu vou receber ninguém menos e ninguém mais do que o Dr. Leopoldo Barbosa, psicólogo, PhD, que ele vai estar falando com a gente hoje sobre ansiedade. Seja muito bem-vindo, Léo. Muito obrigado, Juliana, que eu chamo de Ju, né, que já conheço há bastante tempo, para falar de um tema que é tão importante e que afeta todo mundo, né? A ansiedade hoje, no Brasil, ela é uma das principais condições de sofrimento, mas no mundo todo se fala sobre isso e a gente tem muita coisa para conversar. Com certeza. Então, fiquem aí e aproveitem esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender um pouquinho sobre a ansiedade natural e a ansiedade patológica. E começando, eu quero te fazer essa pergunta que a gente escuta tanto falar. A ansiedade é o mal do século? A ansiedade é um dos. Tem muitas coisas para a gente pensar, mas em relação à ansiedade, considerando o tanto de sofrimento que ela traz para as pessoas, a gente precisa entender melhor, até para não banalizar a ansiedade. Primeiro porque é importante ter ansiedade. As pessoas às vezes dizem assim, eu não quero ser ansioso, eu não quero ter ansiedade. Você não precisa ser ansioso, mas é importante ter algum grau de ansiedade, faz parte da vida. A gente pode entender a ansiedade como uma forma da gente manter o alerta ligado para enfrentar as dificuldades, para aprender coisas novas, para que a gente tenha motivação, para que a gente fique esperto na vida. Então a ansiedade tem um papel muito importante na nossa vida. O problema é quando isso vai para um grau, para uma intensidade que começa a fazer a gente sofrer. Aí o corpo já não consegue responder muito bem, o corpo já começa a se sacrificar, já começa a ter respostas, a gente chama de respostas psicossomáticas, né? É quando o corpo começa a reagir a partir do que a gente está pensando. E porque a ansiedade é isso mesmo, é uma espécie de catástrofe de pensamento, uma chuva de pensamento que é distorcido, é um pensamento errado da realidade. E aí, como o paciente entender se essa ansiedade que ele está sentindo antes de uma entrevista de emprego, por exemplo, antes de um encontro, primeiro encontro com alguém importante, ou tantas outras situações que são importantes, é uma ansiedade natural, já que todos nós temos, é inata a ansiedade, de uma ansiedade patológica, porque nos dois casos eu vou sentir também somaticamente esses sintomas. O que vai diferenciar é a intensidade e a frequência. Então vamos lá, você fez uma pergunta excelente, né? Diante de uma situação que é nova, um encontro, um emprego, uma prova, é natural que a gente sinta, né, as borboletas. As borboletas no estômago, né? É a tradução mais americana que a gente tem, né? Mas é essa coisa, esse ímpeto, essa vontade. Então é importante que a gente tenha isso. O grande problema é que a gente tem que tentar entender a ansiedade como uma resposta, que é uma resposta de adaptação, mas que dependendo do grau, do quanto eu interpreto isso como uma ameaça à minha vida, isso vai me trazer sofrimento. As pessoas, inclusive, confundem a ansiedade com medo. E eu só vou fazer essa diferença para que a gente entenda o que é normal e o que não é normal. Perfeito. Né? Então, o medo é uma resposta natural. A gente só sobreviveu por causa do medo. Né? O medo mantém o nosso alerta ligado. E evolui nossa espécie também. E evoluiu a nossa espécie. A gente só evoluiu porque a gente aprendeu a se defender. E a gente só aprendeu a se defender porque a gente teve medo, a gente tinha curiosidade. E a ansiedade, ela é um movimento de, depois que eu entendo que algo pode me trazer risco, eu ativo a minha mente para que ela pense sobre uma forma de eu me proteger. Então a ansiedade é como se o meu cérebro quisesse dizer o seguinte, crie uma forma de você se proteger para que você não sofra. Crie estratégias para que você lide bem com essa situação. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma prova, a minha ansiedade diz, aumenta a sua preocupação que você vai ser avaliado. Então o que eu vou fazer? Estudar. Sim, né? Eu vou encontrar com uma pessoa e o que a minha ansiedade diz? Olha, uma pessoa, você não conhece, o que você vai fazer? Você vai se preocupar com a roupa, vai se preocupar com o que você vai falar, você vai se preocupar em impressionar de alguma forma. Então, todo esse contexto faz parte de uma construção mental. A grande questão da ansiedade é porque ela responde a uma forma de interpretar situações corriqueiras como ameaçadoras.
E aí a gente já fala de uma percepção da realidade distorcida. Então, aquela prova que eu ia fazer, que eu estava preocupado, eu começo a tentar antecipar o futuro e dizer que eu vou me dar mal nessa prova, eu não estudei o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu vou me dar mal. Então, eu começo a intensificar o meu sofrimento. Então, a ansiedade patológica é quando a gente tem uma preocupação além do normal, que toma conta da nossa mente, vira um pensamento, em geral, negativo e catastrófico, e aí o nosso corpo começa a responder. Porque essa relação ela é muito fácil da gente entender quando a gente não tem ansiedade. Sim. Né? E aí é importante saber que todo mundo tem ansiedade. Eu costumo brincar, psicólogo também tem ansiedade. Sim. As pessoas acham que a gente não tem ansiedade, que a gente é todo mundo assim, Buda, zen, sossegado. Não, a gente tem ansiedade e a gente aprende a enfrentar, né? Claro. Uma coisa que eu acho importante, eu não sei se no consultório tu também está percebendo, como a ansiedade, como a saúde mental de forma geral está tendo maior alcance. Sim. É muito comum que as pessoas comecem a se reconhecer. Exato. Inclusive com esse papel legal que a gente está fazendo nas redes sociais, Sim. a gente está trazendo informação. Sendo que quando a gente fala de medo, de pensamento negativo, muitas vezes o paciente fala, eu não sinto isso, mas eu tenho uma dificuldade de relaxar. Eu não consigo parar para ver um filme, eu escovo os dentes andando, falo no telefone andando. Exatamente. E muitas vezes se confunde até com TDAH, por exemplo. Depois de velho, comecei a ter sintomas com TDAH, mas na verdade é ansiedade. Como eu diferenciar se essa agitação está sendo a agitação da ansiedade ou de outras características? Pois é, são muitas perguntas em uma só, para eu não ficar ansioso e conseguir responder. Vamos lá, o que acontece? Nós vivemos uma sociedade de produtividade. Todo mundo faz muita coisa, todo mundo é plugado no 220, todo mundo tem telefone, WhatsApp, uma série de redes sociais, tem trabalho, tem que estudar, tem problema para resolver, porque a vida não para. Então nós vivemos uma sociedade onde estão dizendo para a gente que a gente tem que fazer muita coisa, tem que fazer tudo muito bem, tem que dar conta de tudo e não dá tempo para descansar, porque parece que fazer pausa, descansar é algo de alguém que é fraco, e não é. Então tem esse movimento todo, que a gente precisa ter muita clareza, né, que existe uma pressa generalizada. Às vezes está todo mundo correndo, almoçando correndo, fazendo as coisas correndo, e não tem muita causa não tem muito motivo não, aprenderam a funcionar dessa forma. Então é um exercício importante porque todo mundo está num ritmo mais acelerado e a gente tem que dar um passo atrás. E aí eu achei ótimo quando você disse, está lá escovando o dente, andando pela casa, está almoçando e vendo o celular. Isso. A gente aprendeu a fazer muitas coisas e eu falo muito isso nos vídeos. Criaram uma história aí que é muito interessante você ser multitarefa. Não é. Não seja multitarefa. Descanse. Descanse. Pelo amor de Deus. O nosso cérebro não foi projetado para fazer todas essas coisas. Né? Ele foi projetado para trabalhar com objetivo, com foco. Inclusive, quando a gente faz várias coisas, a gente dilui a nossa potência e o nosso poder. Então, se eu estou aqui conversando com você, e isso acontece muito, né? Eu vou falar do celular, parece que ele é um vilão, mas na verdade somos nós que usamos o celular. Então, imagine, eu estou aqui conversando com você, olhando no celular e almoçando. Né? O que acontece hoje com muita frequência, e aí eu acho que isso é um alerta importante para todo mundo, as pessoas têm falado muito que as crianças estão dependentes de tela. E, na verdade, os adultos estão. Sim. Eu me preocupo muito mais com a forma como os pais usam telefone e tela do que necessariamente as crianças, porque as crianças são um modelo, elas copiam um modelo, elas são o espelho. Então não é só na escola que elas estão usando, elas veem os pais no WhatsApp, elas veem os irmãos com o telefone na mesa. Então a gente precisa começar a redimensionar o que é urgente, o que é pressa, né, para não entender que está tudo dentro do mesmo balde. E tudo virou urgente, e né? Tudo na sociedade, pronto. Tudo é para ontem. Eu disse isso um dia desses, olha, as pessoas estão entendendo o conceito errado. Parece que chega um WhatsApp para você, é algo tão urgente, tão importante que você tem que parar e responder naquela hora. E veja, urgente, emergência, é algo quando a sua vida corre risco, quando você precisa ir para um pronto-socorro, quando você está passando mal. Isso é urgente e emergente. Né? Então a gente aprendeu a dizer que tudo é urgente. Não é incomum, num evento, numa palestra, alguém está com o celular ligado. Né? Dia desse eu fui ao teatro, ver uma peça, e aí um aviso para todo mundo, desliguem os celulares. No meio da peça, a pessoa com o celular. Veja, é uma coisa urgente, importante? Não é, porque se fosse você não teria vindo. Sim, né? Sim. Então, uma das coisas importantes para a gente entender a pressa é saber quais são as nossas prioridades. O que é prioridade para mim? Por que eu não estou conseguindo fazer uma coisa de cada vez? Claro, em alguns momentos a gente vai precisar fazer mais coisas, vai ter que dar uma carga maior, tá tudo certo. Mas não deixar isso como um movimento
corrente no dia a dia, sem freio e sem limite. Então a gente está nadando, tudo isso para dizer que a gente está nadando contra a corrente, porque o movimento de pressa é um movimento mundial, né, de fazer tudo, de tudo instantâneo, tudo rápido, né, tudo chega muito rápido no nosso telefone, nas notificações. E dá para a gente criar alguns mecanismos que no final dessa nossa conversa, fique aí até o final do vídeo, a gente vai falar disso. Mas entendendo o movimento da ansiedade como isso, a pressa que faz com que a gente se acelere, mas isso é um movimento social. A ansiedade patológica é uma condição que eu desenvolvo, que eu posso ter isso geneticamente, né? Existe um componente genético da ansiedade, e eu digo isso porque as pessoas também muitas vezes se sentem culpadas. Eu tenho ansiedade porque eu sou uma pessoa fraca, e não é. Você tem componentes genéticos que são importantes, né? Histórico familiar de ansiedade é um componente importante que precisa ser observado, né? E além disso, situações específicas podem contribuir para você desenvolver quadros de ansiedade. E esses quadros de ansiedade, eles são quadros de intenso sofrimento. É como se eu pegasse aquela situação que eu comentei há pouco tempo de uma preocupação, eu trago aquilo para ficar todo o tempo ruminando na minha mente. Aí atrapalha meu sono, atrapalha a minha comida. É aquele movimento, né? Eu estou lá bem quietinho para dormir. E aí vem aquele pensamento intrusivo, catastrófico, que não me deixa desconectar com o dia seguinte, e aí eu não consigo dormir. E é interessante quando você falou que psicólogo também tem, né? Quando você está falando da velocidade do mundo, eu estava lembrando, a gente vai seguindo o fluxo, e certo dia eu estava assistindo um filme em casa, no final de semana, fui lá, botei no Google o final do filme, porque eu estava ansiosa para terminar o filme e entender o que era um filme, não era uma série. Sim. E é importante a gente também ter essa autoconsciência de, opa, já está saindo um pouquinho do que é normal. Isso. Já está saindo um pouquinho do que é esperado. Tudo bem a gente ter animação, ansiedade, um filme de ação que deixa a gente tenso. Começa a aumentar, nossos neurotransmissores estão lá. Todos lá, claro. Ativadíssimos, mas a gente tem que saber esperar. E aí a gente está nessa... A gente não está sabendo esperar, é verdade. Então, assim, tem muitos teóricos no mundo todo que se preocupam com isso, né? Filósofos, sociólogos principalmente, tem livros incríveis que falam de uma sociedade cansada, de uma sociedade líquida, de uma sociedade que não consegue ter contornos, de uma sociedade que não tem limite. É tão interessante a gente pensar sobre isso, porque muito dessa ansiedade que está sendo banalizada não é ansiedade, né? E aí as pessoas estão normalizando sentir coisas que elas não estão sentindo, às vezes até para se enquadrar no movimento, né? Então assim, é como se algumas pessoas precisassem ter ansiedade para se sentir parte dessa sociedade. Até né? porque se considerando o Brasil o país mais ansioso do mundo. É e verdade. que as pesquisas estão falando que 2030, né, vai ser o país mais depressivo. Para eu me participar dos meus pares, para eu me identificar, ter ansiedade, virou comum, né? E é interessante, e aí você falou de buscar no Google o final do filme. As pessoas ouvem vídeos em velocidade rápida, áudios de rede social, no WhatsApp, em velocidade 1,5, 2. Elas veem séries com velocidade mais rápida. Sim. Então, a gente está desenvolvendo um sistema muito acelerado de viver a vida. E isso traz um prejuízo gigantesco. Então, é um exercício para a gente fazer, ouvir as coisas na velocidade certa. Tenta imaginar, é um exemplo que eu costumo dar para os meus pacientes. Imagine se a gente começa a conversar aqui e eu começo a falar rápido. Vai chegar uma hora que você vai dizer, eu não estou entendendo o que você quer falar. Né? Porque o nosso sistema atencional ele não é suficiente, ele não foi desenvolvido para isso. Quando você começa a ouvir áudio, assistir aula, eu escuto muito isso de concurseiro, né? Ouvindo as aulas, porque tem muitas aulas para ver, e aí eu ouvo a aula em velocidade 1,75. Porque eu tenho que ver, porque eu tenho que fazer a questão. Veja, a sua captação diminui. Né? Então, esse exemplo de como eu faço é respirar para poder falar, respirar para poder comer, né? Responder a mensagem, mas desligar o telefone de vez em quando. Essa tecla mágica eu acho incrível, né? Modo avião, tirar a notificação, desligar. Modo foco. Modo foco, né? Tem muitas estratégias para a gente pensar sobre isso hoje e fazer uma pausa na nossa rotina, porque de fato não é fácil. E eu acho que tem um ponto importante, Ju, só para a gente não deixar de comentar. É natural que na vida a gente vai enfrentar dificuldades, problemas. A vida das pessoas, de uma maneira geral, não é fácil, né? Não. Todo mundo tem muitas coisas para fazer, todo mundo tem muitos problemas para enfrentar. Esses dias, um colega postou uma story no Instagram e o story dele dizia assim, não é bonito alguém acordar às 5 da manhã para ir trabalhar. Né? De jeito nenhum. Não é bonito alguém acordar às 5 da manhã para ir fazer atividade física. E eu me identificando que eu faço essa correndo às 5 da manhã.
Veja, é isso, né? A gente está imprensando o dia, a gente está querendo mais horas no dia para fazer mais coisas e a gente não está aproveitando as coisas que a gente está fazendo. Exatamente. Então, acho que esse é um lembrete importante. As coisas precisam ter sentido na nossa vida. Não é fazer muito, é fazer coisas que são importantes e que tenham sentido para a gente. Inclusive isso. Então, qual é a função de eu ir para o cinema e ficar no celular? Isso. Qual é a função de eu estar com alguém no restaurante e ficar todo mundo com o celular na mesa? Sim. Qual é a função de eu estar no almoço de família, termina o almoço, vai todo mundo para a sala, está todo mundo no celular? Né? Então, nós estamos perdendo uma parte importante da nossa vida, né, por esse ritmo frenético que as pessoas estão colocando aí, e aí a gente está vivendo em sofrimento. Sim, Né? sim. E muitos quadros de ansiedade, eles vêm por causa disso. As coisas vão se misturando, na verdade. As pessoas se sentem sozinhas, né? É a sociedade mais conectada, né? Mais Talvez desconectada. a era de conexão maior, mas é a de maior solidão, de Isso. maior desconexão. Humana, As pessoas né? estão conectadas pela tela, mas não conseguem conversar aqui, Isso. pessoalmente, né? Falta assunto, né? E aí muitas coisas começam a piorar na nossa vida. Então vamos pensar, por exemplo, em quadros de ansiedade que trazem um prejuízo, né? Não é que alguém tímido é necessariamente ansioso, não é. Uhum. Mas eu posso ter quadros de ansiedade social que dificultam as minhas interações sociais e pela tela eu consigo ter essa interação. Sim. Mas eu não preciso desenvolver só pela tela, eu preciso desenvolver aqui, né? Então, esse espaço do contato, do relacionamento interpessoal, ele é um contato muito importante, né? O digital, ele é a nossa realidade hoje. Não há como fugir, né? Eu conheço algumas pessoas que entendem, trabalham com isso. Eles olha, o digital é a realidade, né? E está tudo se movimentando dentro desse processo. Na área de saúde, por exemplo, a quantidade de tecnologia que já chegou na área de ensino, na área de educação, cirurgias feitas por robôs, aplicativos para mapear sono, aplicativos para mapear sintomas de ansiedade, né? Então a gente tem que ter muita cautela com isso, mas entender que essa tecnologia está chegando é para nos ajudar, não para que a gente use ela desenfreadamente, porque isso tem um impacto, né, no nosso sistema neural. E aí todos aqueles componentes que naturalmente eu posso ter pela minha carga genética, eles terminam se intensificando e aí sim eu desenvolvo ansiedade patológica, que é quando eu começo a ter limitações. Então eu disse que a ansiedade patológica ela tem frequência e intensidade. E é isso. É a preocupação que não passa, é o meu corpo que não responde, é a tensão. É o corpo que né? não relaxa. O corpo que não relaxa, é quando eu não consigo desacelerar, é quando eu tenho que estar fazendo todas as coisas, porque senão parece que a minha vida não tem sentido. Né? E a ansiedade tira a gente do cenário da vida. A ansiedade afasta a gente das pessoas, a ansiedade afasta a gente dos nossos objetivos de vida. Quando eu tenho uma ansiedade patológica, eu não consigo render no meu trabalho. Quando eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, eu não consigo render nos meus estudos. Eu não consigo ter bons relacionamentos sociais, afetivos, porque a ansiedade, né, a ansiedade, condição de adoecimento, ela traz muito sofrimento. Não só para quem vive, mas para todo o entorno. Para famílias, para pais, né, para tios, avós, primos. E principalmente, né, a ansiedade ela tem se apresentado em crianças muito pequenas. E eu acho que é isso a gente tem que olhar com muita cautela, né, e olhar para isso como algo que precisa ser pensado, né, como uma resposta dessas crianças a um modelo dos adultos. Né? Porque os pais também estão adoecidos, né? Que muito. É um problema que a gente está tendo. Primeiro que a gente tem que considerar também a questão da genética. Isso. A gente sabe que a hereditariedade de doença mental também é prevalente. Eu sempre brinco aqui no consultório. Vocês acham que é só pressão alta e diabetes que passa de pai para filho? Não. Os adultos não cuidaram da sua saúde mental. Hoje a gente está vendo uma geração que a gente está buscando terapia. A gente fala mais, né? A gente fala mais de saúde bonito, mental. Né? Virou meme falar que faz terapia e é legal. Um dia eu estava vendo um meme falando assim, hoje quando eu vou conhecer alguém eu pergunto se faz terapia. Pelo menos está cuidando dos traumas, né? Pior a gente que não está cuidando. Eu acho sensacional. Porque todos nós temos as nossas questões, nossas broncas. Sim. A questão é que os pais colocam os filhos no mundo e não cuidam dos seus traumas, vão repetindo e vira essa sequência. A gente fala muito da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, mas a gente não tem só ela, tem outros tipos de ansiedade. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal sobre essa questão dos outros tipos de ansiedade, que também muitas vezes não são identificadas porque são pouco faladas. Exato. A gente tem transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem transtorno de ansiedade social, a gente tem transtorno de pânico, a gente tem que saiu do quadro das ansiedades, mas as fobias como um todo, que são muitas vezes comorbidades,
inclusive a própria depressão que vem como comorbidade, né? Uma pergunta que sempre me fazem, Leopoldo, a ansiedade da depressão, gente, tudo que a gente não trata é uma janela para outras comorbidades, para outras condições de adoecimento. Os transtornos vêm de mão dadas, né? Isso, eles vêm juntos, né? Então, o pânico, né? E é interessante, você falou uma coisa muito bacana, Ju, de que a genética, ela vem e ela tem um peso. E a gente está muito adaptado a cuidar. Hoje já se fala mais em saúde mental, mas ainda tem muito preconceito. Você falou do meme, né? Dia desse eu vi um meme. Se as pessoas postassem, tá pago, né? Não só para o treino da academia, mas para a terapia, o mundo seria melhor. Seria mais interessante, a vida seria mais leve. E é um pouco disso. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de ir à terapia porque elas têm vergonha, né? Elas se sentem fracas, vulneráveis, porque não é para você dizer, mas todo mundo diz, vai passar. Isso é bobagem, isso é falta de fé. E não é, a ansiedade pode ser uma doença, né? Então, as pessoas às vezes buscam ansiedade quando elas estão com um grau muito avançado. Então, é mais comum, por exemplo, quando alguém tem um episódio de pânico, procura uma emergência de um hospital, chega lá, o médico diz, olha, você não tem nada. Acha que está infartando. Acha que está infartando, faz todos os exames e você não tem nada, né? Quando diz, você não tem nada, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Aí, veja, não é nada porque não é físico, mas é físico. Isso. O nosso cérebro é físico, da mesma forma que a gente tem gastrite, né? A gente tem problemas no estômago, a gente tem problema na nossa mente, a gente tem pensamentos distorcidos, a gente foge da realidade, a gente precisa entender esse movimento. E que bom que existem essas formas de ter diagnósticos mais claros hoje, isso é muito importante, mas não para que a gente se rotule. E aí eu fico muito preocupado quando as pessoas começam a fazer diagnóstico a partir do que ela leu numa rede social, né, do que ela viu, assistiu, ou pior ainda, do que um colega disse que tem. Então eu tenho isso, você também tem. Né? Mais ou menos assim, olha, eu estou tomando esse remédio, toma esse remédio também. O que é outro problema também, né, Leopoldo? Porque as pessoas estão se medicando. Sim. Claro que a gente também tem um avanço imenso da psiquiatria, que bom que está tendo, né? Que as pessoas não tomam com aquele tabu que psicólogo e psiquiatra, coisa de doido. Mas a questão também é que a gente está popularizando o acesso a medicamento, por exemplo, o Rivotril, que tem gente fazendo uso crônico há anos e a gente sabe que não é. E aí fazendo uso sem a orientação adequada, sem a orientação médica, sem fazer terapia, e usam a medicação para tamponar um sofrimento e elas não mudam. Isso. E eu acho que esse é um ponto importante. Quando qualquer pessoa identifica uma dificuldade na vida, ela tem que criar estratégias para se adaptar e superar. Se não é possível superar, se adaptar para conviver. A grande questão é quando as pessoas buscam uma fórmula mágica para resolver um sofrimento que não pode ser resolvido só com medicação, né? E que ele tem que ser resolvido com um trabalho pessoal, é um trabalho que vai sendo construído e às vezes as pessoas não têm tempo, não querem gastar tempo com isso, né? E aí a gente tem problemas. E aí aquele exemplo que eu estava dando do pânico, né, é quando as pessoas mais buscam, quando a ansiedade está no nível máximo, que ela não consegue trabalhar, que ela está sendo afastada do trabalho, que ela está deixando de ter relação com a família, né? Que ela não está conseguindo produzir, está paralisando a libido, né? E nos homens isso é uma coisa que pesa muito, né? A questão da libido, a questão da própria potência sexual, a ereção, tudo isso é afetado pela ansiedade. E aí quando as pessoas começam a paralisar, a travar, elas buscam ajuda. E a gente deveria começar a buscar isso antes. Né? É importante a gente pensar num check-up emocional de, olha, eu não estou tão confortável assim, tem alguma coisa que eu não estou entendendo bem, né? Às vezes eu perco sono, eu estou sentindo uma falta de ar, um incômodo, uma tensão que não existia antes, pode ser ansiedade, né? E aí existem estratégias para que você cuide disso, para que você lide melhor com esse tipo de sofrimento, né? Então as intensidades é uma coisa importante, as pessoas às vezes dizem, principalmente quando elas têm episódios de pânico, né? Ela disse, Leopoldo, foi do nada. Eu estava bem, estava no meu trabalho, estava quieto lá, do nada veio uma sensação desconfortável, achei que ia morrer, meu coração acelerou, comecei a ter falta de ar. Não foi do nada. Você já tinha pistas, né, que você estava ignorando, você estava puxando a corda do seu limite, você não estava cuidando de coisas que são importantes para que você desacelere, para que você faça pausas, né? E eu acho que esse é um ponto importante. As pessoas têm falado muito sobre hábitos de vida saudável. E isso é muito importante porque muitas vezes, aí tem um outro lado também. Muitas pessoas chegam no consultório e dizem, eu estou com ansiedade, né? E aí, na verdade, não está com ansiedade, está com dificuldade de organizar o tempo de vida pessoal. Sim.
E aí, quando começa a dividir a agenda, né, é uma coisa que a gente faz muito na terapia Sim. cognitiva, organizar a rotina, gerenciamento de tempo, pensar nessa estratégia para que você tenha atividade física, para que você consiga se reestruturar e, às vezes, começa a comer melhor, né? E aí diminui o desconforto, né? Às vezes tem um desconforto que uma orientação do nutricionista iria resolver, Isso. né? E aí tá achando que tem ansiedade, na verdade está comendo errado, Isso. né? Não está conseguindo fazer atividade física, então a atividade física ela é essencial para que a gente lide melhor, né? Não só para cuidar da saúde, mas para cuidar da saúde, para cuidar da mente, para cuidar do corpo, para cuidar da estética, para manter relações saudáveis, relações sociais. Então, tudo isso faz parte. O sono também tem um papel O sono importantíssimo. responde muito bem, né? Então, às vezes, não estou dormindo bem. Aí começa a usar medicações. Ah, mas eu estou usando medicações naturais. Tá, e quem passou? Não, eu comprei na farmácia. Mas veja, Sim. quem passa a medicação é médico, né? Psicólogo não orienta a medicação. Psicólogo não orienta nada disso, né? Fuja desse contexto. Ah, mas é uma medicação natural. Não interessa, né? Então, assim, vai no médico, o médico vai te orientar para você cumprir as coisas que precisa, até para não usar a medicação que não deve. E até né? porque se está optando por uma medicação natural, provavelmente é porque Sim. tem alguns sintomas que já estão incomodando, né? Então, por que tampar o sol com a peneira de deixa eu tomar um medicamentozinho de camomila lá, tomar um chazinho para cima e para baixo? Exatamente. Eu que atendo adulto, eu recebo muito paciente reclamando do trabalho. Uhum. Burnout tá com a gota agora, né? Sim. Tá todo mundo exausto. Eu falo assim, tá todo mundo cansado. Uhum. Todo mundo cansado. Você chega em qualquer roda, tá todo mundo falando, tô cansado, tô cansado, tô Isso. cansado. E tem muita relação também com essa ansiedade, com essa sociedade que tá querendo que a gente performe o tempo todo. Isso. Quando você falou das diquinhas, né? De que a Uhum. gente tem algumas estratégias que a gente pode estar colocando no dia a dia. Você já falou algumas, dormir bem, exercício físico, interação social, que é importante. Mas no caso, pensando em adultos que estão lá trabalhando, Sim. que tem a demanda que exige e suga, né? O adulto paga boleto, tem a responsabilidade. Exatamente. O que é que pode ser feito para aliviar também essa tensão? Bem importante. Primeira coisa, gerenciar expectativas. E aí você toca num ponto importante, porque a vida adulta não é uma vida simples, né? São boletos, são responsabilidades, levar filho para a escola, cuidar de problema de saúde na família. Então, são muitas coisas. Então, em algum momento na vida, faz parte do processo puxar a corda. Sim. A gente não pode ter uma expectativa de ter uma vida perfeita, e aí as vidas instagramáveis, elas são muito perfeitas. Que é outro ponto que eu acho importante que falar. A gente vai falar sobre isso, né? Então, assim, primeira coisa, gerenciar expectativas. Não existe essa vida perfeita sem esforço. Não é assim que funciona. Novos projetos, novos desafios exigem esforço. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Um grande problema é que às vezes as pessoas não querem abrir mão. Então tem que abrir. Não dá para fazer tudo bem. Lembra da história do multitarefa. Sim. Então não dá para ser multitarefa e não dá para fazer tudo bem. Você pode fazer várias coisas, mas se alguma delas vai ser prioridade, então prioridade não dá para ser tudo como prioridade. Primeira coisa, gerenciar expectativas. Cuidar de rotina. Gerenciar os hábitos, encontrar tempo para que você consiga pelo menos fazer a sua refeição. Aprender a fazer pausas ao longo da semana. Né? Disso eu estava conversando com uma aluna e foi muito interessante a conversa. Ela dizendo, o que você faz quando você está muito preocupado? Eu disse, não, quando eu estou ansioso, né? Que eu também tenho ansiedade. Aí eu disse, olha, eu tenho um mecanismo de segurança, eu tenho alguns gatilhos, da mesma forma que existem gatilhos que ativam a nossa ansiedade, a gente pode ter gatilhos para desativar a ansiedade. Então, costumeiramente, eu trabalho atenção plena, né? Eu não consigo meditar muito tempo, mas com muita frequência eu treino minha respiração, eu treino aliviar os pensamentos acelerados da minha mente e eu tenho uma foto, a foto do meu celular sou eu meditando na praia, né? Sentado lá. Então, a cada vez que eu olho para aquela foto, aquele é um gatilho que me lembra, respire. Pare, desacelere. E às vezes eu estou no meio de uma reunião, aí o celular, né? Eu dou uma olhada, eu dou uma regulada. Então, criar um espaço de segurança pode ser você olhar para uma foto de um momento importante para você, que seja como um gatilho de bem-estar, fazer uma pausa, cuidar da sua respiração, né? Aquele cafezinho do dia ele é tão importante, né? Assim, é uma pausa que você faz para tomar um café. Mas toma o café, não toma café no celular, não toma café respondendo e-mail. Então, começar a gerenciar isso. E a outra coisa é cuidar dos pensamentos, né? Uma das coisas que a ansiedade faz, a gente costuma dizer, isso é quase um bordão na psicologia. Não acredite em tudo que você pensa, né? Porque os nossos pensamentos, eles têm o poder
de despertar as nossas emoções e são as emoções que disparam os nossos comportamentos, né? Então, tudo que a gente pensa, o cérebro acredita que é verdade. O exemplo mais fácil, você está dormindo, você sonha, você acorda com a sensação boa, a emoção é boa, o sentimento é bom. Se você tem um pesadelo, você chacoalha na cama, você transpira, né? Você acorda com a sensação ruim. Então, quando a gente está dormindo, a gente não está consciente, mas o cérebro está captando aquelas imagens como um fluxo de pensamento e ele acredita que aquilo é verdade. Então, isso acontece ao longo do nosso dia. Então, se eu estou aqui, vou fazer uma prova, eu acho que eu vou me dar mal, que eu não estudei o suficiente, que eu não sou uma boa pessoa, etc., então o meu corpo começa a reagir negativamente. Pronto, ele está se preparando para isso. Se preparando para a luta, se preparando para ir para o ataque, né, desse processo todo. E esse é um ponto importante do mecanismo de medo, né? O medo ele nos prepara para lutar ou para fugir. E a ansiedade, às vezes, ela usa esse mecanismo, porque faz parte, do circuito neurobiológico dela. Então, a ansiedade, às vezes, nos acelera e, às vezes, ela nos paralisa. Né? Então, a gente precisa entender o que nós estamos pensando e fazer algumas perguntas. Né? Esse pensamento, ele é verdadeiro? É real essa situação? Será que eu não estou antecipando uma situação que ainda não aconteceu? Será que eu não estou criando uma situação que não tem chance de acontecer? Exatamente. Também, né? Eu estou preocupado com o que as pessoas estão pensando sobre mim. Sim, a gente se preocupa com o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas a gente não pode viver em torno disso. Eu posso me preocupar com um projeto novo no meu trabalho, mas esse projeto não precisa ser a minha vida toda. Ele tem que fazer parte do meu trabalho. Então, é um exercício de autoconhecimento para que a gente consiga entender qual é o nosso padrão de pensamento, por que alguns pensamentos, e aí muitas vezes a gente tem que voltar na nossa história de vida e entender como nós modelamos aqueles pensamentos. Né? A gente fala muito que nós respondemos na nossa vida hoje, mas com base na nossa história. Né? Situações difíceis, situações de sofrimento, situações de privação, relacionamentos difíceis, tudo isso contribui para modelar uma forma de pensar a vida que pode ser mais difícil ou mais fácil. E aí cada um vai ter estratégias diferentes, então é importante, não acredite em tudo que você pensa. Certamente, se você voltar em algumas situações e escrever... Na maioria, né? Isso, exatamente. Na maioria. Você começar aquela história, olha, essa situação aqui, eu me senti dessa forma e o que eu estava pensando? Esse pensamento era verdadeiro? Não era. Né? E é uma coisa interessante, porque quando a gente para pensar nessas situações, né? Eu costumo até falar muito para meus pacientes, tá, vamos supor que seu pensamento esteja certo. Tá, tem chance real de acontecer, porque tem algumas situações que são irreais. Isso. Mas tem situações, que por exemplo, uma coisa que eu costumo falar muito, a violência. A violência, a gente vive num país violento, então tem chance de acontecer um acidente? Tem. É provável que pode ser? Pode ser. Mas o que a gente pode fazer? A gente tem que pensar, tá, no pior cenário, se acontecer isso, o que a gente faz? Porque a gente fica sempre pensando nas 100 opções, né? 99 negativas e uma positiva. Isso. Mas qual é a chance real? Isso. E se acontecer, o que pior? Tá, e se eu tirar uma nota baixa na prova do Leopoldo? Isso. Tá, e qual a pior coisa? Vai lá, estuda, E compensa, outra coisa, a gente não pode viver uma vida sem aceitar que coisas desagradáveis vão acontecer. Faz parte da vida se frustrar. Então, muitas vezes a ansiedade vem porque a pessoa não quer se frustrar, não quer aceitar o limite. Às vezes é essa busca do atalho. E para viver, não existem atalhos. Não. Né? Então, é por isso que eu falo muito do gerenciamento de prioridade e de expectativa. Porque se eu tenho uma prova essa semana, então é uma semana que eu não vou poder ir para a balada sexta, sábado e domingo. Se eu tenho um projeto novo no meu trabalho essa semana, para os próximos meses, então isso vai ser minha prioridade, então eu vou ter que deixar algo de lado. E às vezes eu deixo algo da minha vida pessoal de lado. Às vezes eu deixo uma atividade física de lado. Às vezes eu não tenho tempo para almoçar como eu poderia. E aí eu tenho que recompensar isso no outro dia. Não dá para chutar o balde. Simplesmente deixar tudo correr nesse movimento. Né? E aí a gente estava falando sobre esse movimento da vida instagramável, a vida perfeita. Né? E as pessoas estão sofrendo muito porque elas estão comprando essa vida perfeita, instantânea e rápida de que tudo funciona. Né? Porque nesse movimento, né? E aí as pessoas que mais têm seguidores são as pessoas que mais ostentam, são as pessoas que mais têm uma vida perfeita, relacionamentos perfeitos, e aí de repente você não tem ideia de o que está acontecendo ali por trás.
né? Na verdade que muitas dessas pessoas, eu acho maravilhoso, teve cantores recentemente, o Wesley Safadão, que nem foi tão recente assim, Sim, mas tantos outros atletas que vão nas redes sociais para falar, tenho isso. depressão, tenho Isso, ansiedade, tenho transtorno de pânico e tantos outros transtornos mentais. sim. É importante esse pessoal estar vindo aqui falar, né? Tipo, Demais, eu sinto também, a minha demais. pele também sente o que tu sente. Isso é Porque importante. a gente está vindo também de uma geração de superpoderes, né? Infelizmente, a gente falou muito. Você falou várias coisas interessantes. Você falou da infância. Tem uma Aham, frase que eu acho maravilhosa, né? Que a infância é o solo, o chão que a gente vai pisar a vida toda. é, A nossa infância, ela também vai estar muito. definindo nossos pensamentos e nossos Uhum, comportamentos. muito. Essa questão dessa comparação, que também muitas vezes começa lá de trás, uma cobrança Uhum. familiar, tentar atingir objetivos, Isso. expectativas alheias, também. Fulaninho nasceu, vai ter que ter tal profissão, torcer para tal time de futebol, vai ter que ter X carro. Então as pessoas já nascem com a cobrança, Já nasce com né? a dívida. É, Já nasce com com a a dívida, dívida, é já nasce verdade. devendo. É verdade. E aí a gente vai embolando e tendo várias questões. O que eu percebo muito aqui no consultório, Uhum, adolescente. Eu não de criança, mas você está falando sim. das crianças que cada vez mais pesquisa saindo. Os Uhum, adolescentes, um tempo desse também aqui no Recife, uma escola foi acionado o SAMU, vários meninos passando sim, sim, mal verdade. por conta da avaliação, da prova, né? Prova. Então, ansiedade de avaliação. O que que a gente pode estar fazendo para estar ajudando de fato, como Uhum, psicólogos, sim. ajudando a sociedade e também as próprias pessoas tá olhando e falar, não, acho que lá não está tão bem, deixa eu ajudar como amiga, eu sou leigo, não sou da Isso, área, isso. mas como eu posso ajudar para a gente deixar de ser um país mais ansioso e ser um país com mais saúde mental? É um desafio gigante. Você falou das pessoas que vão na rede e falam sobre saúde mental, isso é muito importante. Nós desenvolvemos, né, o termo é relações parasociais. São relações que nós desenvolvemos com pessoas que são geralmente atores, pessoas da mídia, influenciadores, né, poetas, escritores. Todo mundo tem um cantor que gosta, um escritor que gosta, que quando você lembra, né, você nem conhece a pessoa e parece que você, né, é amigo, é próximo. Então, o papel dessas pessoas é muito importante. Porque elas estimulam para se cuidar melhor, para não se cuidar. E aí, quando elas vêm e falam sobre saúde mental, elas desmistificam um bando de coisa e elas dizem, olha, você é humano também. Sim. Né? Então, todos nós somos humanos. E a gente precisa estimular conversa. Né? Dentro de casa, pais, filhos, irmãos precisam desenvolver, voltar a ter o hábito de conversar para se perceber. Porque às vezes quando o sofrimento se instala, né, ele já está cronificado. Né? Ele já vem de muito tempo. Os alertas todos já foram ligados e aí, de repente, a pessoa paralisou, é quando vai ser cuidada. Então, e como profissionais da área de saúde, como psicólogos, a gente precisa fazer isso que está fazendo aqui. Né? Iniciativas como essa de trazer um tema, que é um tema que atormenta as pessoas, é um tema que dificulta, traz prejuízos à qualidade de vida das pessoas, a gente tem que falar sobre isso. E falar da maneira correta, sem fantasia, sem enganar. Olha, não é fácil cuidar de ansiedade. Não é que você vai fazer 5 sessões e vai ficar bem. Não é que você vai no psiquiatra usar uma medicação e resolver todos os seus problemas. Você vai ter que desenvolver um processo de autocuidado, e isso é muito sério. A gente precisa pensar sobre isso como uma forma de você conseguir se olhar. E as pessoas precisam parar para se olhar. Né? Então, esse tipo de iniciativa é uma iniciativa muito importante, porque pulveriza informação de qualidade, faz com que as pessoas consigam, inclusive, se olhar. Eita, eu ouvi uma conversa, né, de Juliana com Leopoldo e eu sinto um desconforto, então talvez eu possa buscar uma orientação. No mundo todo, e aí tem artigos de pesquisas atuais que falam muito do papel interprofissional na escola. Não só da pedagoga, do professor, do psicólogo, mas da enfermagem na escola. Perfeito. Né? Os enfermeiros, eles têm feito parte, né, do corpo das escolas e eles são profissionais importantes também, inclusive na identificação de situações como automutilação. Né? Então, cada vez mais a gente precisa trabalhar de uma maneira integrada, desmistificando conceitos, trazendo a informação com qualidade e falando na realidade. Né? Porque não adianta a gente dizer, e aí esse é um problema às vezes das redes sociais, vídeos muito curtos com fórmulas mágicas para resolver os problemas. Né? E eu digo para as pessoas o seguinte, olha, se as coisas fossem fáceis de resolver, mudança de hábito seria assim. Quantas pessoas você conhece que não consegue fazer atividade física, mesmo tendo indicação, orientação médica, necessidade, porque não consegue implementar aquele hábito?
Quantas pessoas começaram um novo projeto e foram paralisadas? Quantas pessoas têm coisas inacabadas? Quantas pessoas têm, no próxima segunda-feira eu começo isso, e não começa? Então, a mudança de hábito, ela termina sendo uma chave, e é importante que cada um possa avaliar o seu termômetro. Qual é a rotina melhor para que eu me sinta bem, para que eu consiga dividir meu tempo, para que eu consiga cuidar do meu sono, né? Então, levar celular para a cama não é uma boa companhia, de jeito nenhum, né? E é o que as pessoas mais fazem. As pessoas a última coisa que vê é a primeira coisa quando acorda, Exatamente. né? É ao dormir e ao acordar. Então, se você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir uma rede social no celular, tá tudo errado. Né? Você está dizendo que está errado? Tá errado. Né? Usa o alarme, vai botar o alarme, então o alarme vai tocar, você desliga o alarme, vai fazer outra coisa. Né? Se você puder coordenar o seu tempo, né, para ver rede social depois de determinada hora, vê depois que você tomar café. Toma o seu café em paz, faz um exercício de respiração de manhã, lê alguma coisa que seja produtiva para você. Né? Então, comece a entender qual é o seu termômetro, quais são as estratégias que fazem você se sentir bem, porque da mesma forma que os gatilhos que a gente não controla ativam a nossa ansiedade, nós temos um poder enorme de ativar gatilhos para nos regular emocionalmente. Né? Então, esse é um papel que a gente precisa fazer e seguir pessoas que possam trazer esse tipo de construção para a gente. Então, acho que é um bom caminho. A pessoa, ela identificou que ela tem ansiedade, começou a fazer o tratamento, mudou determinados hábitos, mas ela quer saber, a ansiedade tem cura ou não tem cura? Se você não cuida, você vai viver com ansiedade, isso vai se cronificar, é mais difícil de cuidar. Mas sim, tem tratamento, tem cura, você pode viver sem ansiedade. Tem pessoas que têm um episódio de pânico, né, vivem uma condição de ansiedade, depois do tratamento, seguem a vida e nunca mais tem nenhum sintoma. Né? Então, é uma forma que você aprende a se conhecer e a cuidar, a criar recursos para isso. Reconhecer os gatilhos. Reconhecer os gatilhos e criar mecanismos para não alimentar isso no seu dia a dia. Você aprende a coordenar os seus pensamentos. É uma coisa que eu costumo falar também. Nós não controlamos os eventos do mundo. A gente tenta, mas a gente não controla. Mas a gente controla como a gente responde a essas coisas. Eu me regulo para dizer como eu vou responder a determinada situação. E nós temos um papel muito importante no nosso equilíbrio emocional, né? No equilíbrio da ansiedade no nosso dia. E a gente já sabe, né, que a ansiedade afeta o nosso sono, dificulta hábitos saudáveis, e isso vai para uma série de contextos e a gente tem que ficar atento, né, para não deixar o piloto automático seguir e aí não cuida da alimentação, não faz atividade física, não dorme bem e deixa. Se você volta para o movimento anterior do seu ciclo disfuncional de vida, aí você vai continuar tendo ansiedade. E aí tu falou uma coisa importantíssima agora, alimentação. Alimentação. A alimentação, ela impacta tudo na vida. O sono, a nossa concentração, também está muito relacionada a várias doenças e a ansiedade. Como é que ela pode estar sendo impactada pela nossa escolha, né? Muito. A gente nem vai entrar nos transtornos alimentares, mas a ansiedade tem uma relação direta com comida. Né? Às vezes as pessoas comem errado para tentar suprimir a ansiedade. Tá entediada em casa, vai e abre a geladeira. Acabei o relacionamento arrasado, pensando que meu ex está na balada. Isso, né? Então a gente tem que entender que a alimentação ela tem uma função, é manter o nosso organismo funcionando. E claro, né, tem comida que é mais saborosa, a gente tende a comer mais em alguns momentos, mas isso não precisa ser regra. Inclusive alguns alimentos, eles prejudicam ainda mais, né? Então, por exemplo, é comum que algumas pessoas tomem muito café. Então, se você tem ansiedade com excesso de cafeína, se você tem ansiedade, você toma muito energético, isso piora a ansiedade. Se você tem ansiedade, toma muito refrigerante, consome muito açúcar, muito chocolate, isso piora a ansiedade. E pior ainda, se você usa o álcool para reduzir o desconforto da ansiedade, você tem efeito rebote no dia seguinte. As pessoas acham que, toma uma tacinha de vinho que você relaxa. E aí a pessoa está tomando uma tacinha de vinho todo dia, não é para relaxar, é para suprimir a ansiedade. E aí vem o efeito rebote no dia seguinte. Efeito depressor. Né? Efeito depressor e o efeito de ter mais ansiedade, né? Porque assim, é um grande problema. E quando alguém tem ansiedade, de novo, pela distorção da realidade, ela não fica só numa tacinha. Né? E ela tende, aí, como a gente já falou, a um transtorno, quando ele não é cuidado, ele vai carregando todos os outros. E aí é um espaço, inclusive, para que você traga outras condições, às vezes até um ponto de dependência, né? Uso de vaporizador para reduzir a ansiedade, esse é um grande problema hoje. Nós vivemos uma época em que as pessoas fumavam muito, era bonito fumar, era charmoso, elegante, e aí
passou a ser um comportamento banido. Isso. Então, para que as pessoas Foi fumassem, expulso elas da tinham que sociedade ir para um cantinho lá, não sei onde. E aí hoje o cigarro ele não é tão bem visto, principalmente aqui no Brasil. Fora do país ainda existem países que o consumo é muito alto. Mas o número de, principalmente adolescentes e jovens que usam vaporizadores, vapes, esses cigarros eletrônicos, tem aumentado consideravelmente. E muitas vezes para tentar controlar a ansiedade, né, e isso está tendo um efeito muito danoso, porque as pessoas estão vivendo condições de dependência de nicotina e de outras substâncias também. É a mesma coisa da medicação. Se eu tomo medicação e eu não cuido do contexto, eu vou ficar dependente da medicação. Se eu uso vaporizador porque eu quero relaxar, quero socializar, está usando equivocado, né, na verdade faz um mal gigante. Não há como prever a quantidade de nicotina que você está ingerindo no seu corpo e você só aumenta a sua ansiedade. Né? E aí você tem a ansiedade e a dependência química para lidar. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes a própria alimentação, como a gente estava falando, esse comer transtornado, em geral é uma comida ultraprocessada, é uma comida que você abre o pacotinho, né? E aí quando você vê, você está com outros problemas, problema de colesterol, problema cardíaco, né? Ganhou peso, não consegue dormir bem, porque a alimentação antes de dormir já fica difícil. Então, vai no nutricionista, que é a pessoa que vai organizar a sua dieta. Né? Existem hoje os nutricionistas comportamentais, que eles fazem um papel incrível, né, na organização da alimentação. E isso é imprescindível na ansiedade. E é até interessante, porque quando você falando agora, a gente que é da área, a gente sabe que vai tendo uma oscilação muito grande, né? Então, dá uma baixa serotonina, aí eu vou como, e aí a minha dopamina, meu prazer aumenta consideravelmente. E a gente vê no consultório os pacientes num ciclo o tempo todo, né? Um pico de adrenalina por conta da ansiedade, aí come para ter aquele prazer imediato, e muitas vezes o remédio, os medicamentos, não só para a relação da ansiedade, mas para dormir, para emagrecer, como a gente está falando da relação alimentar. Exato. Vai ocupando, eu tomo remédio para tirar meu apetite, mas eu continuo comendo para lidar com minhas frustrações. Isso é um grande problema, viu? Só interrompendo você, Ju, hoje a quantidade de pessoas que usam não só medicação, mas aquelas injeçõezinhas para emagrecer é gigantesca. E eu faço essa pergunta, pode-se fazer essa pergunta. Quantas pessoas você conhece que usa essas medicações e essas injeções há mais de 6 meses e não estão emagrecendo? Sim. Né? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Não existe milagre para controlar essas coisas. Não é efeito imediato. Nada radical na nossa vida se sustenta. Esse movimento de tudo ou nada, 880, isso é uma distorção cognitiva. Existem várias. Catastrofização, achar que tudo vai dar errado, é uma distorção cognitiva, que é muito frequente na ansiedade. Esse movimento de tudo ou nada, né, é uma outra distorção. Eu só quero se for desse jeito. Se não for desse jeito, eu chuto o balde. Né? Esse movimento, então já que eu comi uma fatia de pizza, saí da dieta, eu vou comer uma pizza inteira. Então, tudo ou nada é uma outra distorção cognitiva. E é importante porque quando a gente vai falando sobre ansiedade, dá 10 horas de conversa e a gente vai descobrindo que existem muitos mecanismos para a gente enfrentar. Então, quando a gente começa a entender o padrão dos nossos pensamentos, a gente vai entendendo quais são as distorções que nós temos da realidade. Né? E é tão importante quando a gente se descobre e se permite mudar. A gente se permite um processo de transformação, sobretudo para ter uma vida mais leve. Isso é imprescindível. E aí, quando a gente fala de mudança, a gente fala também de autorresponsabilidade. Exato. É muito comum no consultório, eu tenho certeza que você, ao longo de 20 anos de atendimento, já recebeu bastante, de chegar e falar, eu já fui para 500 médicos, ninguém deu jeito na minha ansiedade. Eu já fui para terapeuta de abordagem A, B, C, D, ninguém deu jeito na minha ansiedade. De fato, uma transferência para o profissional do tipo, me salva, né? Me cura, resolve o meu problema. Mas essa responsabilidade nessa mudança está muito mais no paciente procurar ajuda, fazer o tratamento sério. Entender, né? que exige um esforço esse processo de mudança, né? E que não é rápido. Não é rápido. Às vezes a ansiedade de anos que está ali no dia a dia, né? E às vezes é um contexto que o próprio contexto é ansiogênico. Às vezes é o lugar que você trabalha, é um lugar que tem muita meta, tem muitos processos, as relações não são tão boas. Então, é um lugar que naturalmente já vai te trazer mais ansiedade. Mas você tem que trabalhar pessoalmente, né, o efeito para que você se proteja. E é importante quando você fala isso, porque a gente tem que tentar entender a nossa responsabilidade, o nosso protagonismo no processo de mudança. Então, as pessoas buscam um psicólogo porque querem as tarefas ou as técnicas para reduzir a ansiedade.
Você não vai ter uma técnica na primeira sessão. Perfeito. Você vai conversar, você vai estabelecer objetivos, você vai entender o que você pensa, como você pensa, as prováveis causas desse pensamento. Você vai entender como você responde a eles. A partir daí que você vai construir um plano de tratamento. Isso. É a mesma coisa. Se você vai para uma nutricionista, os nutricionistas sofrem muito com isso também. Né? Que as pessoas querem um resultado rápido e não é um resultado rápido. Se você perde peso rápido, você ganha rápido. Né? Se você não muda os hábitos, tem pessoas que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, né, que é uma cirurgia extremamente radical e, de fato, ela existe porque é necessária, porque a obesidade ela também é genética e é uma doença, e aí as pessoas voltam e reganham peso, né, porque não mudaram os hábitos, não mudaram a cabeça. Então, para a gente cuidar da ansiedade, a gente tem que mudar a nossa cabeça, tem que mudar a nossa mente. Se a gente não faz esse trabalho de ser protagonista, não adianta psicoterapia, 1 vez, 2 vezes na semana, não adianta medicação, não adianta, né, enfim, isso não vai resolver. É um processo de mudança e a gente precisa passar por isso. E é uma pressa até para cura, né? É um processo que já começa, eu falo que já começa errado. Tem pacientes que perguntam, eu vou precisar vir quantas vezes aqui? Aí, assim, como se a gente tivesse uma fórmula, são 10 sessões, né? Sim. São 6 sessões. Não. Né? Eu não tenho como precisar. Eu primeiro preciso que a gente converse, entenda esse processo e a partir daí a gente vai determinar alguns objetivos. É mais interessante trabalhar com objetivos do que com um prazo de dias, né? Porque cada cabeça tem uma forma de pensar, cada contexto principalmente é diferente. O meu contexto é diferente do seu, que é diferente de você que está assistindo a gente. Tente pensar ao seu redor, né? A forma como você vive a sua vida, a forma como pessoas próximas a você vivem a vida delas, e entender que cada um vai ter um plano personalizado. E né? também ter consistência nessa evolução, Isso. né? Que é outra coisa que a gente vê. Eu falo que só por estar em terapia, muitas vezes, na primeira sessão o paciente chega falando, de uma semana para outra, eu já fiquei bem melhor. Isso. Porque muitas vezes ele não tem essa rede, esse local para poder falar, Isso. desabafar, pedir ajuda de fato. Falar sem ser julgado. Fala, é o canto dele, é o espaço dele. Exato. Mas a gente sabe que quanto mais rápido, muitas vezes não tem consistência para um tratamento e para uma evolução mesmo dos sintomas de forma duradoura. Isso. Então a gente precisa ter calma, né? Isso. O processo, ele é demorado, ele é doloroso. Isso. A gente sabe Você vai falar de coisas que você não gosta, você que vai muitas falar vezes você não quer, que né? você Vai estar não com raiva quer. do terapeuta. Exatamente. Né? E é interessante quando você fala sobre isso, nem sempre a ansiedade ela precisa de medicação. Perfeito. Né? E eu acho que aí é um ponto importante, porque esse processo de autoconhecimento, ele tem diversos caminhos. Um deles pode ser esse. Né? E dependendo do grau, vai ser esse. E vai precisar. Né? Eu costumo dizer, a gente precisa pensar, da mesma forma que existe preconceito com a psicoterapia, existe com a psiquiatria, existe com a medicação. Eu estou tomando a medicação tarja preta. Gente, que bom que existe a medicação. Que bom que existem esses recursos. Né? E a gente precisa pensar ampliando, entendendo que a nossa mente é um órgão. Né? O cérebro é um órgão no nosso corpo e dentro do cérebro está a nossa mente, que é esse espaço que produz pensamento e que pode produzir sofrimento se ele não está equilibrado. Né? Então, existem mecanismos para você cuidar, tirar essa tensão e viver a sua vida com qualidade e aproveitando a vida, que é o que a gente precisa. E só para ir encerrando, quem está assistindo começou a notar que tem alguns sintomas que passou do natural. Sim. Eu estava vendo um podcast um dia desse maravilhoso que o neurologista ele falou assim, se eu te der uma faca e você estiver no meio da Amazonas e eu falar, anda 7 quilômetros, você não vai ficar ansioso não tem quem não fique, né? Isso. Se a pessoa não fica, ela já morreu, porque está no meio da Amazonas com um facão. Verdade. 7 quilômetros assim, em terra, porque já não está mais sentindo nada há muito tempo. Isso. Mas, tudo bem, não foi uma situação específica como essa que a gente falou, que é normal e que é importante, que essa adrenalina venha e a gente reaja, que a gente sobreviva. Comecei a notar, como você falou, frequência e constância, aumentando a intensidade. Realmente, eu tô adoecido. O que é que eu devo fazer agora? Buscar um profissional, né? Eu recomendo algumas coisas. É importante você ter alguém para conversar, mas ter alguém de confiança. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. A gente não deve falar da nossa vida para todo mundo, né? Menos ainda nas redes sociais. Perfeito. E aí as pessoas têm feito um trabalho de exposição muito difícil. Elas se expõem de tal forma que termina tendo um efeito negativo. Mais negativo ainda, intensifica as condições emocionais. Então,
está ansioso, vai para a rede e diz que está com ansiedade. Piora o processo. Uhum. Então, conversa com alguém de sua confiança e procura a orientação adequada. Não acredite em fórmulas mágicas e rápidas, não é assim que se trata a ansiedade, né? Depois de mais de 20 anos de formado, eu acho que eu consigo entender esse movimento, né? Então, hoje a gente tem diversas correntes e abordagens dentro da psicologia. As terapias cognitivas e contextuais são as abordagens, são as psicoterapias que mais têm efetividade para a ansiedade, né? As pessoas ouvem mais falar, inclusive, da terapia cognitivo e comportamental. Então, é importante que você busque profissionais nessa área, né? E não se automedique. Quem cuida de medicação é o profissional de medicina, é o psiquiatra, é o neurologista, inclusive para que você não confunda as coisas, né? Você falou, né, na nossa conversa, diz, olha, por às vezes as pessoas acham que tem TDAH. Isso, não, ela tem ansiedade, né? A ansiedade tira a minha atenção, a ansiedade me deixa acelerado, a ansiedade faz com que eu tenha sintomas de gastrite, faz com que eu tenha insônia e às vezes eu tenho uma série de sintomas de outras condições de adoecimento e são sintomas de ansiedade. Então tem que buscar a orientação adequada, porque senão você vai se autodiagnosticar e isso é muito ruim, né? O autodiagnóstico ele traz um grande prejuízo, porque o autodiagnóstico ele é enviesado pela minha emoção, perfeito, é enviesado por aquilo que eu estou pensando naquele momento, né? Então eu acho que eu tenho TDAH e eu começo a sentir e a viver e a ter comportamentos de TDAH sem ter. E até uma questão muito séria, né? O diagnóstico de TDAH muitas vezes acarreta o uso de medicamentos específicos para TDAH. Isso. E a gente sabe que esses medicamentos, os psicoestimulantes, os famosos psicoestimulantes, muitas vezes acentuam os sintomas de ansiedade. Tem um efeito de ansiedade, exatamente. Então, a gente realmente precisa ter esse cuidado. Precisamos de profissionais da saúde mental próximos à sociedade. Como você falou, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente já está trazendo conteúdo importante para a população. Mas a gente precisa que essa pessoa também busque ajuda. Busque ajuda. Não dá para achar que vai tudo ser resolvido. Até porque eu falo que é uma corrente que ela se mantém. É um pai que não se cuida, uma mãe que não se cuida e cria um filho também adoecido mentalmente, né? Porque a família desconectada, desestruturada... É a dinâmica da família, né? Então, assim, às vezes é geral, né? A gente precisa sempre olhar, e uma das coisas que psicólogos têm feito, não só com crianças, mas com adolescentes e às vezes com adultos, é a orientação à família. Né? Porque a família é parte integrante muitas vezes dessa condição de adoecimento, né? E não é para que a gente olhe como alguém causou, alguém é o vilão, não, porque existem formas de você orientar e dissolver aquilo, né? Então a gente tem que pensar nesse processo de buscar uma informação de qualidade, não banalizar sintomas, não achar que isso é fraqueza e não se sentir culpado, né? E acima de tudo não se sentir sozinho quando você está ansioso, não se isolar. Né? Busque ajuda, busque um profissional, busque alguém da sua confiança. Se for o caso, pega o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, olha, vamos comigo no psicólogo, vamos comigo buscar ajuda, vamos comigo buscar orientação. Se você está numa escola, com a coordenação da psicopedagogia, conversa com um professor, né? E vai escalando em pessoas de referência para isso, né? Mas nunca nessa exposição midiática. Estou com ansiedade, o que eu devo fazer? Né? Pergunta para o ChatGPT. Gente, ChatGPT não, né? Enfim, então tem muitas ferramentas, a tecnologia está aí, mas nem tudo deve ser usado, banalizado. Nunca é só ansiedade, né? Eu falo assim, são coisas que você perde, momentos que você deixa de viver, relações que você não constrói da forma que deveria. Tá tão preso a algo que muitas vezes não vai acontecer, que os estudos apontam aí que não acontece na maioria das vezes. E você está deixando de viver nosso tempo, né, que a gente tem aqui. Então, eu queria muito agradecer essa participação. Eu queria que você deixasse seu Instagram para o pessoal lhe seguir claro. E acompanhar, que você fala bastante de ansiedade por lá. Bastante de ansiedade. E também, quem tiver mais interesse, contactar e chamar o Leopoldo para tirar umas dúvidas, até fazer terapia também, né, Leopoldo? Cuidar dessa ansiedade. Vamos sim, vamos conversar. Me segue lá no @psi.leopoldobarbosa. Lá é um espaço que a gente tem investido nesse processo de ansiedade, então a gente tem feito lives, tem conversado, trazido vídeos e informações para desmistificar esse contexto, né? E se cuide. Tem uma frase que uma paciente me disse uma vez, ela disse, Leopoldo, a época que eu mais tive ansiedade foi a época que eu mais tive sozinha. E essa era a época que eu mais poderia ter vivido, eu estava no auge da minha vida e eu deixei as pessoas, eu me isolei e eu poderia ter vivido uma experiência incrível. E aí a proposta foi que ela não retroalimentasse isso dentro dela, mas foi um espaço para que ela conseguisse entender que a ansiedade ela pode paralisar e ela traz muito prejuízo.
né? Então, busque cuidado, porque tem alternativas, tem tratamento, você tira esse desconforto e você vai viver sua vida, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma vida que precisa ser vivida. Perfeito. Então, procure fazer as coisas bem feitas. Você não vai conseguir fazer tudo perfeito. Perfeição é algo que não existe. Esse mundo ideal, ele só existe na nossa fantasia. Então, faça as coisas bem feitas. Se cuide direito. Vai fazer atividade física? Faça direito. Vai comer? Coma direito. Né? Cuide da sua alimentação, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu contexto. Tenha atenção. Quem são as pessoas que você conversa? Quem são as pessoas que você anda? As pessoas têm que ter valores parecidos com os seus. Você tem que se acompanhar com pessoas que estimulem você para se desenvolver, não para te paralisar. Né? Muitas vezes a gente passa um tempão da vida sofrendo, se desgastando, e às vezes a mudança é essa mesmo. Algumas coisas a gente tem que deixar aí, tomar a decisão a de gente seguir. tem que mudar também, né? Exatamente. É uma coisa que eu falo muito. Às vezes a gente fica tão preso a pessoas, às coisas, Sim. a lugares. Uhum. É como se a gente quisesse se encaixando e não nos cabe mais. Isso. É sobre deixar ir. Exato. E também eu falo muito do nosso papel, né, como psicólogo, da gente se cuidar. Isso, Eu falo perfeito. muito que é muito pesado pra gente cuidar, tá todo dia acolhendo, dando esse suporte emocional a tanta gente. A gente precisa também ter esse olhar, né? Muito. Então, psicólogos, psiquiatras, médicos, todo mundo da área de saúde, da educação, se cuidem também. A nossa sociedade precisa. Precisa, é verdade. E a gente precisa também. Muito, né? muito. Até porque a gente tem uma vida além Eu tenho que da gastar. psicologia, né? Que a gente tem que gastar. Tem que gastar essa vida. Mas, Léo, muito obrigada. Eu que Espero agradeço. que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Eu falei que a gente ia começar com chave de ouro, chamando esse ilustre profissional e também falando da ansiedade, que tanto nos assombra e merece ser falada, né? É verdade. Então, eu espero vocês no segundo episódio.